Salve Vitinho, começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar um pouco de como ficou essa fase de grupos, né? E agora a fase eliminatórias da Copa do Mundo de Clubes. Agora é pra valer, né, Vitinho? E aí a gente vai mostrar mais ou menos fazer, não uma simulação, mas a gente vai falar mais ou menos os nossos pensamentos aí de como que ficou. Eu achei que ficou bem equilibrado, achei que ficou bem legal. E vamos falar um pouco dos jogos aí que rolaram e os próximos jogos que vão rolar, né, Vitinho? E aí, de boa, tranquilo? Como você Isso, tá, irmão. mano? Salve. Salve, salve, irmão. Tô bem, tô feliz, mas não muito, né? A gente não fez o vídeo falando, mas, poxa, pelo amor de Deus. Mas antes, né, só dando uma introdução aí, né, irmão, pro pessoal curtir, compartilhar, Boa. comentar, que a gente tá dando uma olhada. Instagram também, que estamos postando Então, bastante coisa lá. exato, exatamente. Então, a gente vai comentar sobre isso, que nem você comentou. Tô suave, tô de boa, tô feliz, porque meu Palmeiras tá vivo ainda. Boa. Então é isso. É isso, Vitinho. E então, vamos falar um pouquinho. Fala um pouco do jogo. Um pouco do jogo que você viu do Nossa, Palmeiras. Não meu precisa Deus do céu. a gente prolongar muito pra gente já ir pra simulação. Mas fala aí o seu pensamento, o que você achou, o que você quer ponderar e o que precisa ser consertado aí pra torcida palmeirense Perfeito, se irmão. falar aí, pra saber aí o que precisa consertar pro próximo jogo, que foi Perfeito. Palmeiras e Miami, Inter Miami, né? Bora lá. Perfeito. Então, irmão, Palmeiras e Inter Miami foi um joguinho, cara, que quando eu vi a escalação eu já falei, meu Deus do céu, vai dar merda. Eu mandei no grupo, né? Eu Uhum, já falei que eu não sei se eu ia ficar vivo naquele jogo, porque o Abel entrou com o Veiga não tá bem esse ano, o ano todo ele já não tá bem, e ele entrou com o Veiga de titular, uhum. entrou com o Marcos Rocha de titular. Entendo vocês falar que ele é copeiro, mas, cara, ele é uma Eu não lateral falo. de. Ele é lateral direito, com 36 anos, ele não tem a mesma vitalidade que um Giai de 24 tem, mano. Não tem. Uhum, Não adianta. O gol do Palmeiras, o segundo gol lá que o Suárez fez aquilo lá no jogo do Inter Miami, ao invés do Marcos Rocha ir pra bola, ele ficou parado olhando os caras sendo amassados pelo Suárez sem joelho. Então, cara, não dá pra ser titular, cara. Não dá. uhum, Tem que ser Giai, tem que ser o Giai. Não tem como. Não importa se ele é copeiro ou não, ele tem que ser reserva no momento, cara. No momento ele tem que ser reserva. E, cara, o jogo foi bem fraco, irmão. O primeiro tempo o Palmeiras não jogou, o Palmeiras só ficou lá esperando os caras tocar a bola. Acharam aquele gol lá. Pra mim, não foi um achado, né? uhum. Porque, pô, o Suárez escorou de peito, o cara pegou a bola livre, né? E nesse lance o Murilo se machucou também. O Murilo tá fora Sim, da Copa do Mundo, já era. ele tá fora, né? Já era, tá fora, não joga mais. Uhum, Nesse lance ele se machucou. Depois que eles fizeram o gol, o Palmeiras só ficou assistindo eles jogarem. Só ficou assistindo eles jogarem. Até que, segunda bola ali, o Suárez pegou, driblou dois, saiu no meio de dois, Golaço do Soares. driblou o Bruno Fux como se fosse uma criança, o Bruno Fux fosse uma criança, e fez o gol de esquerda ali no Everton, né? Uhum, Então, 2-0 ali, que depois que o Palmeiras fez as modificações, que entrou Maurício, entrou Paulinho, entrou o Alan, cara, esse trio, pra mim, não tem que ser reserva. O trio mesmo, não tem que ser reserva. uhum. O Estevão, eu não sei se você chegou a ver a entrevista que ele deu, irmão, falando que ele é muito difícil se concentrar no Tá focado no Palmeiras, Chelsea, né? porque, Eu vi. cara, cara, isso pra mim pra mim, eu se eu fosse treinador, se eu fosse o Abel vendo isso, eu falava, já que você tá difícil, então toma, É. saca, vai pro banco e, mano, coloca o Alan de titular, coloca o Alan, coloca o Paulinho. Eu sei que o Paulinho não pode jogar os dois tempos, mas joga o primeiro tempo e no segundo tempo já entra com outra pessoa. Uhum, Então, na minha concepção, eu faria isso, né? E aí, quando fez essas mudanças, né, continuando na análise ali, irmão, o Palmeiras melhorou bem, melhorou muito, começou a atacar, até no final do jogo, no último lance do jogo, eu acho que o Bruno Fux manda uma bola pro Paulinho, o Paulinho ganha na velocidade, ia fazer o terceiro gol, né? E aí o goleiro defende, e aí no rebote o Vitor Roque acaba chutando fraco uhum. e não faz o gol. Então, depois das mudanças ali, o Palmeiras melhorou bastante, coisas que eu acho que o Palmeiras já podia ter feito desde o começo do jogo, né? Que eu até Sim. mandei lá no grupo, falei assim, por que não jogou assim desde o começo do jogo? Mas Uhum. coisas que não dá pra explicar. O Abel na entrevista falou que o erro foi dele, né, de ter começado. Agora é um ponto que eu quero trazer. Eu tava vendo aqui a provável escalação pro jogo contra o Botafogo. Uhum. O Abel fala que ele errou na escalação, ele admite que ele errou na escalação, só que agora aqui contra o Botafogo na provável escalação tá o Marcos Rocha de titular e Vixe. fazendo uma dobra de laterais com o Marcos Rocha. Vixe.
não dá pra entender, tá Você ligado? faria Não dá pra isso. entender não dá pra entender o que que esse cara pensa, cara. Uhum. Não, eu queria muito entender, mas não sei o que que acontece. É, Tomara mesmo que esteja errada essa provável escalação. Tomara que ele não entre com dobra de laterais. Cara, é o Botafogo. O Botafogo, eu entendo, na minha opinião, o Botafogo é mais favorito que o Palmeiras pelos jogos que eles fizeram na Copa do uhum. Mundo. Mas, cara, não pode entrar esperando o Botafogo vir Ah, atacar, não, não cara. Não existe pode. técnico perfeito. Todo técnico tem suas teimosias, né? Mas Perfeito. cara, falando do que você falou aí, concordo do Estevão. Pra mim, acho que a gente tá vendo, eu brinco com o Vitinho, que é o Washed Estevão, que, cara, ele já não. Pra quem não manja, a gente brinca muito quando fala Washed, que é tipo o cara lavado, né? Tipo, o cara já passou. O cara tá no downgrade, o cara tá nas últimas. O cara piorou. Então a gente tá vendo o pior do Estevão. Ele já nunca foi decisivo e parece que ele tá pior ainda, entendeu? Então, Ainda é, mais depois da entrevista dele, mano. Ainda mais então, depois da entrevista dele. o Estevão tá horroroso mesmo. Cara, o Palmeiras, assim, parece que, sei lá, a impressão que dá é. Eu fico feliz com isso, né? Mas parece que vocês sentem a pressão, entendeu? A pressão de performar no Mundial. Tipo assim, essa brincadeira que todo mundo fala do Mundial e tudo mais, parece que realmente pesa mesmo. Tipo, igual o Corinthians. O Corinthians chega na Sul-Americana, todo mundo fala, chegou na Sul-Americana contra time pequeno do Equador, pesa as pernas. Aí você fala, não, é mentira isso. Aí o próximo jogo, Corinthians e, sei lá, Nacional do Equador, o time que subiu da segunda divisão agora. E realmente os caras jogam mal. Aí você fala, pô, mano. Aí não tem como eu argumentar, né, velho? Então parece que, tipo, esse bagulho pesa mesmo. Tipo, o fato de ter que performar. Porque assim, você vê o Botafogo. Por mais que o Botafogo só tá se defendendo, pelo menos. Caiu num grupo absurdo, né? Mas o Botafogo, que nem contra o Uhum. Atlético de Madrid, só se defendeu. Mas parece que E os teve caras chance de ganhar o jogam. jogo. Parece que os caras jogam natural, entendeu? Tipo assim, só se defendeu porque é natural do jogo, mano. Tipo, você tem um time muito melhor na sua frente e você tem que jogar do jeito que você sabe. Mas é. Mas parece que é um jogo natural, entendeu? Por exemplo, o Flamengo jogou naturalmente contra o Chelsea. Acho que vai tomar uma surra do Bayern? Acho. Mas assim, jogou naturalmente contra o Chelsea. Talvez o Palmeiras passe do Botafogo, o passe do Chelsea, a trancos e barrancos. Mas o jogo não é natural do Palmeiras. O jogo parece que tem Perfeito. uma pressão. Parece que os caras correm com uma bolsa de 10 quilos nas costas, né? Concordo, É, concordo. Não tenho muito. mas é isso, Vitinho. A gente já vai falar o lado do Palmeiras. Tá super acessível, né? Vamos falar a verdade, tá super Tá, acessível. tá, Comparando com o tá, super Flamengo, acessível. tá super acessível. Por incrível que E. pareça, é o time mais forte do lado do Palmeiras ali. Ah, não, por incrível que pareça, não. Porque o Manchester City, mesmo ele vindo de uma temporada ruim, é o Isso que eu ia Manchester City, falar. né? Do Guardiola. Isso que eu ia falar. Eu fui no jogo ontem. Quem não segue lá nas redes sociais, segue lá, Rivais Sem Treta no Instagram. Postei muita coisa, ainda vou postar mais. Hoje eu tenho que editar vídeo pra postar. Postei entrando no jogo e tudo mais. Fui ver Sim. Manchester City e Juventus. Foi muito legal, cara. Um ambiente muito legal. Tinha 54 mil pessoas lá. Nossa, É, eu e meu pai ficamos lá em cima, lá no topo. Começou a chover pra caramba. Aí eu falei, quer saber? Vou mudar de lugar. Aí eu peguei, desci, fui lá embaixo, do lado do campo, e ficamos lá, cara. E a gente ficou lá. Deu pra ver da gol do hora. Haaland, deu pra ver o gol do Foden, deu pra ver gol do Savinho. Então foi muito Que legal. golaço. E a impressão que dá, a minha impressão do jogo, tá? Vendo dois europeus jogando, é que, cara, o Juventus. Ó, o Juventus, não, o Manchester, eles tiveram acho que 70% de posse de bola, 75% de posse de bola. Cara, é engraçado, mano. Tava 5-2, 5-2 e tinha. E os caras não paravam de atacar, mano. Não parava de criar chance, velho. Então, assim, a impressão que dá é que o City acordou nesse campeonato. Então, desse lado aí do Palmeiras, já falando desse lado aí do Palmeiras, que a gente vai colocar na tela aí. Acho que você tem aí, Vitinho. Você abriu aí como que ficou Uhum. a chave. Esse lado do Palmeiras, eu acho que o lado preocupante aí pro Palmeiras é o Manchester City. Mas, a gente agora falando um pouco, olhando já pro grupo do Palmeiras, tá? A gente tem grupo do Palmeiras, do lado do Palmeiras, tem Chelsea, Benfica, Palmeiras e Botafogo. Cara, eu acho assim que, por mais acessível que seja, também é super viável, assim, é super.
como que eu posso falar? Crível o Palmeiras perdeu de um Botafogo, porque é um jogo de pau a pau, Eu um jogo de também, Libertadores, também entendeu? acho. Eu também acho, também acho. Até complementando isso que você falou, né, irmão? O Palmeiras levou o Brasileirão em cima do Botafogo naquele ano lá, que o Palmeiras fez o 4-3 nele, naquela virada histórica ali, Uhum, que é com o Botafogo trocando de técnico, né? Então, uhum. foi o Botafogo trocando de técnico, o Botafogo caiu de rendimento no campeonato, o Palmeiras aproveitou, passou. Com o Botafogo ano passado com um técnico só, né, e já estruturado ali, o Palmeiras sofreu. Quase aconteceu a mesma coisa na Libertadores, se não fosse aquele gol anulado do Gomes. Cara, É, aquele gol machuca muito meu coração, aquele gol que pegou na mão dele, né? mas foi quase também, mas só que eles acabaram ficando com a Libertadores do ano passado, o Palmeiras com o Brasileirão, e agora vai ser uma revanche, né? Uhum. Então, vai ser bem legal. E é o que você falou, eu acho que é 70% de chances do Botafogo e 30% de chances do Palmeiras. Na Você minha visão, acha? o Botafogo, eu acho que o Botafogo tá mais favorito pelo que eu disse, né, irmão? O campeonato que o Botafogo vem fazendo, que nem você falou, eles estão jogando com naturalidade. E, cara, jogando com uma naturalidade, se defendendo ali muito bem, tá Uhum. ligado? O Barbosa e aquele Jair lá, não sei, cara, o Jair já foi vendido pro Nottingham Forest, né? Uhum. E, cara, o Barbosa pra mim é um zagueiro muito bom, Ele mano. é muito Muito bom bom, mesmo. né? Ele é muito bom E, mesmo. e tá fazendo um Mundial de Clubes muito bom. Então, Mas pra pra mim o mim, na minha visão, o destaque é Botafogo o. acaba sendo o favorito. Eu acho que o destaque aí, Vitinho, é vocês segurarem o Igor Jesus, que eu acho que Ah, é sim, o com melhor jogador certeza. do Com certeza. Botafogo, pra mim. Eu Com vi. certeza. Cara, eu tava vendo o jogo contra o Atlético de Madrid, eu falava, eu até comentei com meu pai, eu falei assim, caramba, esse maluco lembra muito o Muito bom Guerreiro. Ele lembra atacante. muito o Paulo Guerreiro. Não acho que o Guerreiro era mais técnico, porque o Guerreiro, eu tive o prazer de ver muito próximo o Guerreiro, né? Lá no estádio, em Itaquera, um pouco lá no Itaquera. E o Guerreiro tinha um negócio muito legal que é. Ele, além de sair muito da área, que o Igor Jesus faz muito isso, e ele cai pela direita, pela esquerda, pelo meio, que o Igor Jesus faz muito isso. E o Igor Jesus tem uma coisa muito legal que o Guerreiro fazia também, que é tipo segurar o pivô, né? Muita sustentação. O Igor Jesus, impressionante, contra o Atlético de Madrid, tinha bolas lá que os caras Não, absurdo. jogava pedrada e ele matava no peito. E, cara, ele pifou várias. É que, mano, o Arthur e o Savarino são dois aleijados, mano. Porque o que É, o Igor Jesus o Arthur. pifou esses caras contra o Atlético de Madrid, mano. Ele dominava e já fazia um lançamento muito longo. Aí os caras chegavam, tipo, na linha de fundo ali, não acontecia nada. Dois aleijados, o Savarino e o Arthur. O, O que eu acho foda do Igor Vinícius, irmão, é a finalização desse cara, mano. Teve umas bolas que ele recebeu no jogo com o Atlético de Madrid, que o Oblak fez umas defesas, cara, que você falava assim, pô, impossível ele chutar daí. Tipo assim, veio uma bola da esquerda e ele conseguiu chutar a bola com a esquerda no gol. Ah, lá Você Luiz fala, Fabiano, caraca, né? O mano. Luiz Fabiano era muito assim. Você fala, caraca, velho. Eu lembro que o Luiz Fabiano, na época de São Paulo, contra o Corinthians, principalmente contra o Corinthians, que ele adorava fazer gol contra o Corinthians, o Luiz Fabiano sempre chutou assim, cara. Ele, tipo assim, bola diagonal, a bola indo pra, tipo, sentido escanteio. Quase fora da Isso, área. Aí, tipo, ele virava o corpo e chutava. Você fala, caramba, mano, mas nem dá pra chutar daí, velho. Ele chutava no gol. Então, exatamente. Mano, o Igor Jesus, ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Pra mim, é o destaque do Botafogo, então o Palmeiras tem que cuidar um pouco dele. Mas, se o Palmeiras sim, também passar acho. do Botafogo, pega o Chelsea. Ou o Benfica, né? Que também é É, super acessível, Vitinho. É super acessível. sim, concordo. Eu acho que assim, se você olhar o Chelsea de hoje, o Chelsea que vocês enfrentaram na final do Mundial, Totalmente diferente, totalmente aquele diferente. Chelsea é muito melhor, entendeu? Aquele Chelsea é muito Muito, melhor. muito. Então é super acessível vocês passarem aqui pra semifinal, né? E aí do outro lado tem Inter de Milão, que pelo que eu vi do último jogo, parece que acordou, né? Jogou bem até. O Lautaro jogou. Sim, Nossa, o Lautaro fez chover, mano. Ele o Lautaro é bom de bola. era pra ter saído com os 3 gols no último jogo. E aí enfrenta o Fluminense. Pra mim aí, o Fluminense passou mal com o Mamelodi, né? Eu vi o jogo inteiro Passou. O do Fábio Mamelodi salvou. Fluminense. Salvou, exatamente. O Fábio salvou o Fluminense. Pra mim, o Fluminense passou um sufoco danado. Eu acho que foi você que comentou que eles estavam fazendo de propósito ou não? Não, acho que foi no Não, grupo de não, não. amigos. O grupo de amigo meu falou assim: acho que o Fluminense tá de sacanagem. Ele tá fazendo de propósito só pra ir pra chave mais fácil. Porque senão o Fluminense Mas acabou viria pegando pra o Inter. cá. É, né? Que os caras falaram: o Fluminense
vai vir pro lado aqui, ó, onde tá o Borussia, e aí, tipo, logo de cara poderia passar pelo Monterrey, mas vai pegar o Real Madrid ou o Juventus, e aí depois tem Bayern, Flamengo, PSG. E eu falei assim, cara, eu não acho que os caras estão fazendo de sacanagem, porque o Mamelodi podia fazer um gol e tirar os caras da Copa do Mundo, Isso, entendeu? exatamente. Também acho que não. Então eu acho que assim, não acho que foi de sacanagem, acho que eles passaram um sufoco, porque são ruins mesmo. Também acho. E então vai pegar o Inter de Milão agora, e aí depois tem City e Al Hilal. Então, assim, é um confronto que aqui, pra mim, o City. Na sua opinião, Vitinho, de verdade, assim. Uhum. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras passa do Botafogo? Cara, que nem De eu falei, verdade. O Botafogo é favorito, na minha opinião. O Botafogo, pra mim, é favorito. Aham. Mas acredito sim no Palmeiras, acredito no Palmeiras. O Palmeiras já mostrou que, cara, um exemplo perfeito disso, de o Palmeiras estar mal na temporada e acabar sendo campeão, na Libertadores contra o Santos. O Uhum. Santos vinha de um 3-0 no Boca e o Palmeiras vinha de um 2-0 tomado em casa do River. Uhum. Palmeiras passou do River tomando 2-0 em casa, porque lá na Argentina fez 3-0. Palmeiras jogando nada, vinha com acho que 5 derrotas seguidas, chegou na final da Libertadores contra o Santos e foi campeão. Então, acredito sim que o Palmeiras passa do Botafogo. Infelizmente é um jogo que tá muito. Pra mim, o Botafogo é favorito, mas só que tá muito 50-50, que das duas Sim. partes eu acho que os dois times podem passar. Mas eu acredito sim que o Palmeiras passa. Só que a pedreira vai ser, na minha opinião, o Palmeiras vai ter que fazer 2 jogos que nem o Botafogo fez contra o PSG e o Atlético de Madrid. Para mim vai ser contra o City, se chegar, e na Uhum. final contra da outra chave lá, quem for, que na minha opinião vai ser o Real Madrid. Então, os jogos que o Botafogo fez, o Palmeiras teria que aprender com esses jogos que o Uhum. Botafogo fez, de defender e sair em uma bola para tentar ganhar os jogos, porque sendo sem ser clubista é muito complicado, muito Cara, complicado. sabe qual é o Então vamos problema do falando que o nosso Palmeiras? futebol é mais bonito, mas é complicado. Sabe qual é o problema do Palmeiras? Agora eu vou falar o comentário de um. Não é sendo anti, tá? Mas é que eu não consigo ver algumas peças no Palmeiras que o Botafogo tem. Por exemplo, na zaga, contra Tem o o Barbosa. PSG e contra o Atlético de Madrid, a gente viu uma partida muito boa do Barbosa e do Jair. Entendeu? Eu não Sim. consigo ver, ainda mais sem o Murilo agora. Vai entrar o que? O Fux? Que pra mim é horroroso esse Fux. Pra mim tinha que ser o Mikael. Então, Mas, mas mesmo se for o Mikael, eu não consigo. Eu vejo ele como um bom zagueiro, vejo o Gustavo Gomes como um bom zagueiro, mas eu não consigo ver a dominância, entendeu? De um zagueiro como. Enfim. Laterais, a mesma coisa, entendeu? Mesmo que o Giai joga muito bem, mas o Giai pra mim é sem sal, entendeu? Ele tipo é um zagueiro, ele é um lateral bom, mas você não vê nenhum, tipo, nossa, o cara, meu Deus do céu e tudo mais. E na lateral esquerda tem o Piquerez, que aí sim, eu vejo um cara à altura, nível e tal. É, não consigo ver o Everton, esse goleiro, como o John, entendeu? Não consigo ver o tá. Everton. Bom goleiro, mas não consigo ver ele igual o John, confiante igual o John, entendeu? E então, assim, Uhum. cara, aí depende muito do Abel também, se ele vai se autoajudar, né? Que se ele vai entrar com o Veiga, se ele Exatamente. não vai, se ele vai entrar com o Marcos Rocha, se ele não vai. Então, assim, Exatamente. cara, se ele entrar com o Flaco, ou. Eu acho que o ideal seria espelhar meio que o Botafogo. Então, entrar com o Flaco, que seria o Igor Jesus ali. Entrar com dois pontas, que aí seria o Estevão ou o Alan. E aí do outro lado seria, não sei se é o Facundo que joga. E Uhum. meio que espelhando o Arthur e o Savarino. Cara, eu acho assim, acho que é 50%, né? Mas eu também vejo esse favoritismo um pouquinho maior do Botafogo. E aí vamos. Chelsea, vamos supor, Palmeiras passou do Botafogo. Chelsea ou Benfica, você acha que passa também numa boa? Ou acha que é uma partida, tipo, igual você falou, de se defender, sair no contra-ataque ou não? Você acha que os Não, dois jogos é igual? acho que nesses 2 jogos assim, irmão, acho que Chelsea e Benfica, acho que o Palmeiras teria que jogar como Palmeiras, jogar pra frente e não se defendendo, porque não acho que Benfica e nem Chelsea seja times absurdos Aham. assim, tá ligado?
Se você vê o jogo que o Benfica ganhou do Bayern, ganharam do Bayern tomando um amasso do Bayern no segundo tempo. O Bayern amassou o Benfica no segundo tempo. Cara, juro pra você, era Deus nos acuda ali no Benfica do segundo tempo todo. Aham. Então, acho que não é um time absurdo, nem o Chelsea. O Flamengo mesmo mostrou que o Chelsea não é nenhum absurdo assim. O Flamengo, pô, o Flamengo até eu acho que poderia ter feito mais no jogo ali. Se o pessoal assistiu, cara, o Flamengo, pra mim, Sim, eu dominou o vi o jogo. Chelsea. Uhum. Então, passando do Botafogo, chegando num desses dois, eu acho que o Palmeiras tinha que jogar como Palmeiras, jogar pra frente, não pensar em defender. Pensar em defender a partir do momento em que pega o City na semifinal ou e um time que tá na outra chave na final, que pra mim deve ser o Real Madrid, né? Entendi. Não, beleza. E aí você acha que assim. Eu sei que isso é sua opinião de torcedor, mas racionalmente. Aí contra o City, por exemplo, já era ou você acha que passa? Então, aí é o que eu falei, irmão. Acho que, tipo assim, contra o City é Depois de um fazer o cinco a jogo que o dois na Botafogo. Juventus, que era supostamente o melhor europeu no campeonato, você acha que é possível? É, Então, aí, mano, é o que eu falei. Aí é jogo que nem o Botafogo fez, tá ligado? É o jogo que nem o Botafogo fez de se defender. E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Mas pô, é futebol. Você viu o Botafogo ganhando do PSG? Tomou. Tipo assim, o PSG não teve nenhum lance de perigo máximo, assim, pro Uhum. Botafogo. Então, é fazer o que o Botafogo fez, pegar como espelho e se defender e sair no contra-ataque, pra ganhar em uma bola. Às vezes fazer um 2-0 e segurar também de contra-ataque. Uhum. E aí se fez o 2-0 nem sair mais em contra-ataque, só segurar a bola mesmo e já era quando pegar a bola. E fazer tanto isso na semifinal, que pra mim é contra o Manchester City, que o Uhum. City da nossa chave ali pra mim é o time mais forte. E na final que vamos ver quem vai vir. Mas é muito difícil, mano, é muito difícil. Falando racionalmente, sem a parte do Do Palmeiras coração. no coração, é muito difícil, muito complicado. O Uhum. futebol que o time europeu apresentam ali, mesmo falando que o nosso futebol é da hora, mesmo os memes, né? Uhum. A gente mesmo postou no Instagram lá um meme lá falando assim que a gente pensou que eles eram mais fortes, Sim. mas pô, os caras são, Cara, são sabe o que bem eu falei mais, pro meu são pai? mais Não, não, fortes. não prolongando agora, Vitinho, mas sabe o que eu falei pro meu pai ontem no jogo? Eu falei assim, cara, eu acho que a pior coisa pros brasileiros foram ter jogado a fase de grupo. Por que que eu acho? Tudo bem que vão falar, ah, baba ovo de gringo, né? Mas não é isso. Por que que eu acho que os europeus agora vão ganhar esse campeonato, tá? Pra mim, o Flamengo não passa do Bayern. Pra mim, se o Palmeiras passar do Botafogo, vai esbarrar ou no Chelsea ali ou no City. É, e então, assim, por que que eu acho o Fluminense nem diz? Eu falei pro meu pai, eu falei, eu acho que a pior coisa que aconteceu para os brasileiros, não sei se você concorda, Vitinho, foi ter ido bem na fase de grupos. Por quê? Principalmente contra os europeus. Ah, pô, o Por Palmeiras quê? não foi tão bem, não. Não foi tão bem, não foi tão bem. Até acho que dos brasileiros, o Palmeiras, o Fluminense também passou sufoco do Mamelodi, mas o Palmeiras pra mim foi um dos piores dos brasileiros, porque empatar com o Inter Miami, empatar com o próprio Porto, que a gente viu que é super fraco, né? Mas enfim, até o Palmeiras entraria no que eu tô falando, tá? Eu acho que foi um péssimo negócio para brasileiros irem bem, Vitinho. Por que que aconteceu? O brasileiro é emocionado. A gente é emocionado. A gente é assim. Eu sou assim com o Corinthians. A gente é emocionado. Os brasileiros foram bens. Os brasileiros já começaram a fazer meme. O Flamengo, a página do Flamengo, cara, é de Aquela dar musiquinha. nojo. A página do Flamengo no Twitter é de dar nojo. Os caras ganharam do Chelsea. Os caras fizeram 800 mil posts zoando o Chelsea. Chamaram de Blue City. Os caras fizeram um monte de... Então, assim, o que acontece? O que que eu acho, tá? Pelo que eu tô vendo repercussão, tá? Fizeram pergunta pro Guardiola, fizeram pergunta pro técnico do Borussia, fizeram pro Company, fizeram pro PSG, o Luiz Henrique, a mesma pergunta em relação ao Dos times futebol brasileiros, né? sul-americano. E aí você viu que no começo gerou uma ou outra reação, que nem o técnico do Borussia falou, os jogadores nem queriam estar aqui e tal, tal, tal. Agora o comentário é diferente. Você viu o Company falar, o Luiz Henrique falando, os caras, não, tem que respeitar o time brasileiro, que eu não quero. Os caras falando, não sei quem que falou, eu não queria enfrentar time brasileiro, porque eles são raçudos, eles jogam bem, tem técnica boa. Então, o que pra mim que aconteceu, tá? Se todos os brasileiros tivessem passado, sei lá, em segundo, a trancos e barrancos tal,
talvez o europeu ia ainda pra essa fase de mata-mata no mesmo pensamento. Tipo assim, cara, não vale nada, nem queria estar aqui e não sei o que, tal. E aí o brasileiro podia ir lá surpreender. Só que eu acho que agora pegou um pouco na honra dos caras, entendeu? Eu acho que os técnicos devem estar falando assim, ó, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Os caras estão falando que é o mesmo nível, os caras estão falando que vocês não são de nada, que o nosso futebol não é de nada. E aí, vocês vão deixar assim? Vão deixar barato? E pra mim a resposta ontem foi o City também, porque o City tava poupando um monte de cara, ontem já entrou com os caras, os brabo mesmos, Gundogan, o Rodri jogou, o Haaland entrou no segundo tempo e fez gol. O Foden entrou no segundo tempo e fez gol. Você vê que os caras estavam jogando, fazendo pressão. Então, assim, eu tenho a impressão que os brasileiros meio que provocaram os caras, entendeu? Principalmente PSG, Bayern, que os caras... O Chelsea eu não sei, acho que não. Benfica, não sei. Mas o PSG e o Bayern, Vitinho, que são o Company e o Luiz Henrique, os técnicos já falaram. Entendeu? O Xabi Alonso Sim, eu vi falou isso aí. sobre isso. Então, eu acho que, sei lá, é uma percepção minha. Não sei se você tem essa percepção. Uhum. Eu acho que os brasileiros. E aí, o Palmeiras dos brasileiros talvez é o único que não foi tão bem que pode surpreender, entendeu? Mas o Flamengo mesmo, eu Sim. acho que o Bayern vai vir, cara, querendo golear o Flamengo, mano. De verdade, mano. Porque o Flamengo tá muito no salto alto, muito no salto alto. Muito. E os caras Aquela fazendo musiquinha é absurda. meme. Ah, é. O Bayern Aquela pode. Os música é caras não absurda. aprendem, os caras não aprendem, Aquela entendeu? música é absurda. E- Aquela musiquinha, pra mim, Então, é absurda. então eu acho que sim, o Bayern tem conexão, sim, com o futebol brasileiro no sentido de. Oh, o Bayern faz post em português, gente. O Bayern no Eu vi Twitter isso aí. faz post em português. Porque os caras sabem do engajamento que o brasileiro dá. Então, assim, eu acho sim que o Bayern tá mordido. Eles não vão deixar barato. Eles não vão deixar barato pro time brasileiro. Então, Aproveitar, irmão, já vamos falar da outra chave, né? Da é, outra chave, aproveitando que já tá falando disso. já tá aberto aí. Eu tô mostrando, Vitinho. Por isso que eu tô falando do Bayern do Flamengo. Não acho que vai deixar barato. E aí, PSG e Inter Miami, acho que já era aí, né? É aqui. Parou o É, Inter acho Miami. que... E depois tem Real E Madrid, aí, Juventus e Borussia e Monterrey. Fala aí, Vitinho, o que você acha? e eu ia perguntar na sua opinião, quem você acha que ia chegar numa semifinal ali pra ir pra final ali? Quem você acha desses times que estão nessa chave aí? Dois times que você acha que pode chegar na semifinal? Na minha opinião, se a gente for racional, é PSG e Real Madrid, né? Se for racional, Racional, quem é. faz a semifinal desse lado é PSG e Real Madrid. Uhum. E você, irmão? Ah, sem medo de falar. Eu acho que Real Madrid e Juventus ali é Real Madrid. Borussia e Monterrey ali é Borussia. E aí o Borussia não tá me mostrando nenhum futebol decente pra jogar, nem que for por Também uma acho que bola não. com o Real Madrid. Então, pra mim, Real Madrid tá na semifinal já. Pra mim, Bayern e Flamengo, pra mim é Bayern. E PSG, Inter Miami, PSG. O Racional, PSG na semifinal. O Perfeito. que eu acho, tá? O PSG tá cheio de cara machucado, se eu não me engano, né? Acho que o Dembélé tá É, machucado, não sei se vai voltar. eu acho que eu acho que só o Dembélé, É só o pelo que eu Dembélé? tinha visto. Bom, se for É, só o pelo que eu tinha visto Dembélé, só. beleza. Mas no Lúdico, vou falar o Lúdico, Bayern e Real Madrid na semifinal. No Lúdico, tá? Bayern e Real Madrid na Não semifinal. é, não é nada assustador também. Mas é isso, Vitinho. Beleza? Depois a gente faz outro Fechou, vídeo, fala irmão. dos jogos. Mas acho que deu pra dar uma pincelada aí legal do que vai ser você na torcida aí pelo Palmeiras. E Ah, vai lá no Instagram, segue a gente lá. Vou postar um Reels agora sobre o Marcos, o goleiro Marcos. Encontrei o goleiro Marcos, mandei pro Vitinho aí. Encontrei o nossa, goleiro Marcos, o Marcão lá. Gente boa pra caramba, gente fina. Vou postar um Reels hoje lá do Marcão, falando que a Juventus era uma porcaria. Muito engraçado, cara. E essa Juventus aí? Uma porcaria, né? Fraco demais. Mas é isso, vou postar lá o vídeo com o Marcão. E é isso, gente. Deixa o like, siga a página. Bora lá. E é isso. Beleza, Vitinho? é isso, gente. Valeu. Quando é Valeu, o jogo irmão. do Palmeiras? Sábado, Sábado. 1 hora da tarde. Sábado. Pós-jogo, a gente tá aqui falando. É isso? É isso. É isso. Beleza, Vitinho. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu Valeu, pelo like gente. aí. Comente aí o que vocês acham sobre o Palmeiras e tudo mais. E bora crescer o canal. É isso?
Tamo junto, Vitinho. É isso. É nóis, Valeu, irmão. irmão. Tamo junto. Falou. Certinho.